E como é que isso pode acontecer? Né? Tem algo que pode desenvolver isso? Bom, a ciência tem muitos estudos sobre isso, artigos, a ciência está sempre trabalhando, pesquisando, buscando. Tá bom? Agora a gente precisa também entender que essas doenças, né, tem a etiologia delas. O que seria etiologia, né? É o estudo, é a ciência que estuda as determinações das causas e origens desses quadros demenciais. Então, quais as demências que a gente tem hoje, né? Vamos dizer assim, as principais, mais conhecidas, né? Então, nós temos doença de Alzheimer, demência frontotemporal, doença de Huntington, tá? Demência de Parkinson, a doença de Parkinson e a demência de Levy, ou Lewis, né, que alguns falam, né, de corpos de Levy. Então, essas são, vamos chamar assim, de demências primárias. E como é que isso pode acontecer? Né? Tem algo que pode desenvolver isso? Bom, a ciência tem muitos estudos sobre isso, artigos, a ciência está sempre trabalhando, pesquisando, buscando, mas não tem um consenso total e certeiro, né, de como isso veio. Tem algumas coisas que podem aumentar esses fatores de risco. Por exemplo, né, doenças infecciosas, né, um traumatismo crânioencefálico, você tem, por exemplo, doenças vasculares também, que pode dar alguma coisa nesse sentido, toxinas, né, metabólicas, por exemplo, a demência alcoólica, né, que a pessoa usa, né, por muito tempo, né, a bebida alcoólica de forma exagerada, e muitas vezes a enzima de quebrar as moléculas do álcool, por exemplo, não funcionam. Isso é muito comum acontecer em pessoas, né, que são descendentes asiáticos, então tem a dificuldade da enzima que combate as moléculas do álcool, por exemplo, e aí você tem a demência alcoólica, né? Mais um pouquinho nisso também, a gente tem, por exemplo, né, a carência de algumas vitaminas. Por exemplo, tiamina, que é a B1, a B3, que é a niacina, ok? B12, e tem os ácidos fólicos também. Então, a perda desses minerais e vitaminas, também as pesquisas mostram que tem também uma relevância no acelerar do aparecimento da doença, ou até mesmo de uma dessas doenças começarem a dar início. Geraldo, tem um fator genético? Sim, ela é importante para fechar o diagnóstico do fator genético, porque aumenta a probabilidade. Então, se o meu pai, a minha mãe, o meu avô teve ou um histórico na família de primeiro ou segundo grau de doença de Alzheimer, de Parkinson, de corpo de Levy, né? Isso aumenta a probabilidade de nós desenvolvermos isso também, tá bom? E tem algumas medicações, né, que em uso excessivo, Geraldo, agora eu não vou mais, né, tomar mais medicação. Não, não é assim que funciona, tá? Em uso excessivos, isso pode também acelerar, tá? Isso não sou somente o Geraldo que está dizendo, não, isso são pesquisas, tá? Tudo que eu estou dizendo aqui, de uma forma simplista, está embasado cientificamente em estudos, ok? Certo? Então, tem alguns medicamentos, por exemplo, os benzodiazepínicos, né? Ele pode acelerar um quadro demencial. Topiramato, por exemplo, pode aumentar também, tá certo? Anticolinérgicos também pode aumentar aí ou desencadear, certo? Sobre a demência, processos demenciais, ok?